Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos há muitos e muitos anos, e hoje nós chegamos no 23º capítulo do livro de Gênesis. Eu lembro que nós temos todo o Novo Testamento disponível para você no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, tá bom? Eu peço a você que compartilhe esse material com seus amigos para que nós possamos alcançar mais pessoas. Você que ainda não fez inscrição, faça sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, para que você seja notificado à medida que eu posto esses vídeos. Compartilhe esse material aí com seus grupos e com seus amigos. Também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook eu posto durante a semana, de segunda a sábado, o material que nós vamos falar durante os domingos. Essa semana eu postei o 23º capítulo de Gênesis, tá? Quem nos acompanha pode ler comigo, tá bom? Vamos lá, 23º capítulo, como eu disse, nos apresenta um momento marcante na vida de Abraão. A morte de Sara, sua esposa, e o processo de aquisição de um campo e de uma caverna em Macpela para servir como sepultura. O texto nos mostra não apenas a dor de uma perda, mas também a postura de fé, integridade e esperança de Abraão, que demonstra diante dessa circunstância. O luto de Abraão. O capítulo começa relatando que Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e pranteou por ela. Esse detalhe nos lembra que, mesmo sendo um homem de fé, Abraão não deixou de sentir a dor da separação. Ele chorou e lamentou. Nós também, quando enfrentamos perdas, não precisamos esconder nossas lágrimas. O luto faz parte da vida e a Bíblia não o condena. Pelo contrário, mostra que até os grandes homens de Deus choraram, inclusive Jesus, diante da morte. Nós aprendemos que é legítimo expressar nossa dor diante da morte. Não precisamos fingir força quando o coração está quebrado. Podemos chorar, podemos lamentar, mas sempre lembrando que nossa esperança está em Deus, que é o Senhor da vida e da morte. A negociação com os filhos de Et. Após o luto, Abraão se levanta e vai tratar da sepultura de Sara, como todo provedor deve fazer. Ele se dirige aos filhos de Et e pede que lhe concedam um lugar para sepultar a sua esposa. Abraão se apresenta como estrangeiro e peregrino entre eles. Essa declaração é profunda. Mesmo vivendo há anos na terra de Canaã, Abraão reconhece que não era dali. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o construtor, é Deus. Esse texto você pode encontrar em Hebreus 11 e 10. Os filhos de Et reconhecem Abraão como um príncipe de Deus entre eles e oferece que ele escolha qualquer sepultura. Mas Abraão, em vez de aceitar de graça, insiste em pagar pelo campo de Efron, onde havia a caverna de Macpela. Ele não queria depender da generosidade momentânea, mas ter uma posse legítima, adquirida de forma justa. Nós também somos chamados a viver como peregrinos nesse mundo. Reconhecemos que nossa cidadania verdadeira está nos céus. Isso nos lembra que não devemos nos apegar excessivamente às coisas terrenas, mas viver com integridade e fé, sabendo que estamos de passagem. Além disso, aprendemos com Abraão a agir com justiça e transparência. Ele não quis aproveitar-se dos favores, mas preferiu pagar o preço justo, mostrando que nossa vida deve ser marcada pela honestidade. O pagamento do campo. Efron, diante de todos, oferece o campo a Abraão. Mas Abraão insiste em pagar.
Efron menciona o valor: 400 ciclos de prata. Abraão aceita e pesa a prata conforme o costume comercial da época. Assim, o campo de Macpela, com a caverna e todas as árvores ao redor, passa a ser propriedade de Abraão. Esse detalhe é importante. Por quê? Porque Abraão, que havia recebido de Deus a promessa de toda a terra de Canaã, naquele momento possuía apenas um campo e uma caverna. A promessa ainda não se cumprira plenamente, mas Abraão confia em Deus. Ele não questiona, não duvida, ele age com fé, sabendo que Deus é fiel. De repente você tem uma grande promessa de Deus por algo grandioso e você já começa a achar que é dono de tudo isso. Deus ainda não te deu. Seja humilde, respeite o tempo de Deus. Nós vivemos também entre promessas e realidades. Muitas vezes Deus nos promete coisas que ainda não vemos a serem concretizadas. Mas como Abraão, precisamos confiar. Às vezes alguém entrega uma palavra para você de algo que ele vai fazer e nada acontece, passa-se às vezes anos e você pode achar que aquela pessoa estava mentindo. De repente não chegou o tempo de Deus. De repente Deus está falando de algo mais distante e Abraão respeitou esse tempo. Assim como Abraão, precisamos confiar. Mesmo que tenhamos apenas uma pequenina parte, sabemos que Deus cumprirá tudo no tempo certo. Nossa fé deve ser firme, mesmo quando o cumprimento parece distante. A sepultura de Sara. O capítulo termina dizendo que Abraão sepultou Sara na caverna de Macpela, em Hebrom. Esse lugar se tornaria o túmulo da família patriarcal. Ali seriam sepultados Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. A caverna de Macpela se torna o símbolo da esperança dos patriarcas que aguardavam a promessa de Deus. Nós também temos esperança além da morte. Sabemos que em Cristo a morte não é o fim. Assim como Abraão sepultou Sara com fé na promessa de Deus, nós sepultamos nossos entes queridos com fé na ressurreição. A caverna de Macpela nos lembra que a morte não tem a última palavra. Deus é o Deus da vida e em Cristo temos a vitória sobre a morte. Quando Jesus disse está consumado, ali ele venceu a morte. Nós estamos com ele. Ao meditarmos nesse capítulo, podemos nos colocar no lugar de Abraão, por que não? E aprendermos lições para as nossas caminhadas. Primeiro, nós choramos. Eu, pelo menos, choro muito. Muitas vezes, falando aqui nesse vídeo, eu tenho que me segurar para não chorar. Nós choramos quando enfrentamos perdas e não precisamos esconder a nossa dor. O luto faz parte da vida e nossas lágrimas são vistas por Deus. Segundo, nós reconhecemos que somos peregrinos nesse mundo. Nossa verdadeira pátria está nos céus e por isso não nos apegamos às coisas terrenas como se fossem eternas. Tem gente que se agarra nas coisas terrenas e não quer me largar. Terceiro, nós buscamos viver com integridade. Assim como Abraão não quis receber de graça, mas pagou o preço justo, nós também devemos agir com honestidade em nossas relações. Muitas pessoas que se dizem tementes a Deus querem levar vantagem nas negociações. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quarto, nós confiamos nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não vemos o cumprimento pleno. Abraão tinha apenas um campo, mas cria que toda a terra seria de sua descendência. Nós também temos pequenas evidências, mas aguardamos grandes realizações da parte de Deus. E essas realizações são eternas. Quinto, nós temos esperança. Essa esperança vai além da morte. A sepultura de Sara nos lembra que a morte não é o fim.
Em Cristo temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Conclusão. O capítulo 23 de Gênesis nos ensina sobre luto, fé, integridade e esperança. Abraão, diante da morte de Sara, mostrou que é possível chorar e, ao mesmo tempo, confiar em Deus. Ele nos lembra que somos peregrinos, que devemos viver com justiça e que podemos esperar com paciência o cumprimento das promessas divinas. Nós, como povo de Deus, aprendemos a enfrentar a morte com lágrimas, mas também com fé. Aprendemos a viver neste mundo com honestidade, sabendo que nossa cidadania está nos céus. E aprendemos a confiar que, mesmo quando temos apenas uma parte, Deus cumprirá tudo o que prometeu. Esse capítulo 23, que é curtinho, nos convida a viver com esperança. Nós choramos, mas não desesperamos. Nós sepultamos, mas não perdemos a fé. Nós aguardamos confiando que Deus é fiel e cumprirá todas as promessas. Nós temos que ter isso em mente. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.